os pilares da doutrina espírita são a existência de Deus, a reencarnação ou as várias existências, as variedades de mundos habitados, intercomunicação entre os dois planos da vida e o código de moral do Evangelho do Cristo. Continuando o estudo do Livro dos Espíritos, capítulo 5, Lei de Conservação. Necessário e supérfluo. Como pode o homem conhecer o limite do necessário? O sábio o conhece por intuição. Muitos o conhecem por experiência e às suas custas. A natureza não traçou os limites das nossas necessidades em nossa organização? Sim, mas o homem é insaciável. A natureza traçou o limite de suas necessidades em sua organização, mas os vícios alteraram sua constituição e ele criou para si necessidades que não são reais. Que pensar daqueles que monopolizam os bens da terra para se obter o supérfluo em prejuízo daqueles a quem falta o necessário? Eles desconhecem a lei de Deus e responderão pelas privações que terão feito experimentar. O limite do necessário e do supérfluo nada tem de absoluto. A civilização criou necessidades que a selvageria não tem, e os espíritos que ditaram esses preceitos não pretendem que o homem civilizado deva viver como o selvagem. Tudo é relativo e cabe à razão distinguir cada coisa. A civilização desenvolve o senso moral e, ao mesmo tempo, o sentimento de caridade que leva os homens a se prestarem mútuo apoio. Os que vivem às custas das privações alheias exploram os benefícios da civilização em seu proveito. Não tem da civilização senão o verniz, como há pessoas que não têm da religião senão a máscara. Privações voluntárias, mortificações. A lei de conservação obriga a prover as necessidades do corpo? Sim, sem a força e a saúde, o trabalho é impossível. É repreensível ao homem procurar o bem-estar? O bem-estar é um desejo natural. Deus não proíbe senão o abuso, porque o abuso é contrário à conservação. Ele não incrimina a procura do bem-estar, se esse bem-estar não é adquirido a custas de ninguém, e se não deve enfraquecer nem vossas forças morais, nem vossas forças físicas. As privações voluntárias, em vista de uma expiação igualmente voluntária, têm algum mérito aos olhos de Deus? Fazei o bem aos outros e merecereis mais. Há privações voluntárias que sejam meritórias? Sim, a privação dos prazeres inúteis, porque ela desliga o homem da matéria e eleva sua alma. O que é meritório é resistir à tentação, que solicita aos excessos ou ao gozo das coisas inúteis, e tirar do seu necessário para dar àqueles que não têm bastante. Se a privação não é mais do que um vão simulacro, ela é zombaria. A vida de mortificação ascética foi praticada em toda a antiguidade e entre diferentes povos. Ela é meritória sob um ponto de vista qualquer? Perguntai a quem ela serve e tereis a resposta. Se não serve senão aquele que a pratica e o impede de fazer o bem, é do egoísmo, qualquer que seja o pretexto com o qual se disfarce. Privar-se e trabalhar para os outros é a verdadeira mortificação, segundo a caridade cristã. A abstenção de certos alimentos, prescrita entre diversos povos, é fundada na razão? Tudo aquilo com o qual o homem pode se nutrir, sem prejuízo de sua saúde, é permitido. Mas os legisladores puderam interditar certos alimentos com um fim útil, e para dar mais crédito às suas leis, eles a apresentaram como vindas de Deus. A alimentação animal entre os homens é contrária à lei natural? Na vossa constituição física, a carne nutre a carne. De outra maneira, o homem enfraquece. A lei de conservação dá ao homem um dever de entreter suas forças e sua saúde para cumprir a lei do trabalho. Ele deve, pois, se alimentar, segundo exige a sua organização. A abstenção de alimento animal ou outro como expiação é meritória? Sim, se priva pelos outros, mas Deus não pode ver uma mortificação quando não há nela privação séria e útil.
Por isso dissemos que aqueles que se privam só na aparência são hipócritas. Que pensar das mutilações operadas sobre o corpo do homem ou dos animais? Para que semelhante questão? Perguntai, portanto, ainda uma vez, se uma coisa é útil. O que é inútil não pode ser agradável a Deus, e o que é nocivo lhe é sempre desagradável, porque sabei bem, Deus não é sensível senão aos sentimentos que elevam a alma até Ele. É praticando sua lei, em vez de estar violando-a, que podereis sacudir vossa matéria terrestre. Se os sofrimentos deste mundo nos elevam pela maneira que os suportamos, elevam-nos também aqueles que criamos voluntariamente? Os únicos sofrimentos que elevam são os sofrimentos naturais, porque eles vêm de Deus. Os sofrimentos voluntários não servem para nada, quando eles nada fazem para o bem de outro. Crê que aqueles que abreviam sua vida nos rigores sobre-humanos, como fazem os bonzos, os faquires e certos fanáticos de várias seitas, avançam em seu caminho? Porque antes não trabalham para o bem de seus semelhantes. Que eles vistam o indigente, consolem o que chora, trabalhem por aquele que está enfermo, sofram privações para o alívio dos infelizes. Então sua vida será útil e agradável a Deus. Quando, nos sofrimentos voluntários que padecem, não têm em vista senão a si mesmos, é de egoísmo. Quando sofrem pelos outros, é de caridade. Tais são os preceitos do Cristo. Se não se deve criar sofrimentos voluntários, que não têm nenhuma utilidade para outro, devemos procurar nos preservar daqueles que prevemos ou que nos ameaçam? O instinto de conservação foi dado a todos os seres contra os perigos e os sofrimentos. Fustigai vosso espírito, não vosso corpo. Mortificai vosso orgulho. Sufocai vosso egoísmo, semelhante a uma serpente que vos tortura o coração. E fareis mais pelo vosso adiantamento, que pelos rigores que não são mais deste século. Obrigada pela sua companhia. Fique com Deus e até o próximo vídeo.